Eu tenho um amigo muito querido que foi de uma sociedade aqui de Alvorada, do Irmãos de Boa Vontade, e agora ele está no Pará. Ele já tem, acho que 80 anos agora, e ele sempre diz que, ele sempre incentiva, né, as pessoas, que todos nós devemos sempre, cada vez mais, sermos amigos íntimos de Jesus. Amigos íntimos de Jesus. Sejamos cristãos de verdade. Lutemos com nós mesmos para que a gente possa se transformar. E em nos transformando, transformar o mundo no qual nós vivemos, num mundo melhor. Não vamos esperar que outras pessoas façam isso. Outras pessoas talvez não conheçam Jesus. Outras pessoas talvez não conheçam a doutrina espírita. Nós conhecemos. É difícil, mas não é impossível. Boa tarde a todos os irmãos. Então, sejam todos bem-vindos ao GIAC. E hoje o tema da palestra é Fora da Caridade Não Há Salvação, capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E quem vai nos falar é a nossa irmã Jaqueline Sena, da Sociedade Espírita Amigos de Maria e Bezerra, aqui de Alvorada. Agradecemos a presença da Jaqueline e uma boa palestra a todos. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo convite. Obrigada por estar aqui novamente com todos vocês. Amigos, né, que nós já conhecemos, que nós já carregamos no coração. Peço desculpas pela aparência, eu estava trabalhando, então eu vim diretamente do trabalho. E o calor não ajuda muito, né, pessoal? E nós vamos trabalhar hoje esse tema, Fora da Caridade Não Há Salvação. E eu queria ler só o iniciozinho do Evangelho, do capítulo, para vocês, para que a gente possa se situar. Capítulo 15. Então, esse capítulo começa assim. Ora, quando o Filho do Homem vier da sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória. Reunidas diante dele todas as nações, separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque quando tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, careci de teto e me hospedastes, estive nu e me vestiste, achei-me doente e me visitastes, estive preso e me fostes ver. Então responderão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e sem hospedagem, sem teto e te hospedamos, e despido e te vestimos? E quando foi que soubemos doente ou preso e fomos visitar-te? O rei lhes responderá: Em verdade, eu vos digo, toda vez que isso fizestes a um desses mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes. Dirá em seguida aos que estiveram à sua esquerda: Afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, que foi preparado para o diabo e seus anjos, porquanto tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber. Precisei de teto e não me agasalhastes, estive sem roupa e não me vestistes, estive doente e no cárcere e não me visitastes. Também eles replicarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e não te demos de comer, com sede e não te demos de beber, sem teto ou sem roupa, doente ou preso, e não te assistimos? Ele então lhes responderá: Em verdade vos digo, todas as vezes que faltastes com assistência a um destes mais pequenos, deixastes de tê-la para comigo mesmo. E esses irão para o suplício eterno, e os justos para a vida eterna. Mateus 25, 31 a 46. Muito bem. Então esse é o nosso tema de hoje. Fora da caridade não há salvação. Eu escolhi esse tema. A Rose disse que eu podia ficar à vontade para escolher, né, qual o tema que eu iria trabalhar hoje, qual o tema da palestra. E eu escolhi esse porque nós estamos no início de ano, né? Nós estamos começando
2026. Quando o ano inicia, nós temos, por tradição, fazer os nossos planos, a gente faz propósitos de vida, propósitos de melhora, a gente se promete um monte de coisas, né, de mudanças que nós gostaríamos de executar em nós mesmos, e isso é muito válido. Embora, na grande maioria das vezes, a gente saiba que a gente acaba não cumprindo nem um terço, né, daquilo que a gente se propõe. Mas está tudo bem, faz parte do nosso desenvolvimento, faz parte da nossa natureza humana, e a gente, aos pouquinhos, vai se melhorando, aos pouquinhos a gente vai se esforçando, e aos pouquinhos a gente vai conseguindo fazer alguma coisa. Mas então, como nós estamos assim, nessa virada, né, de ciclo, entrando em 2026, e a gente se faz sempre essas proposições, e nós todos, eu imagino que vocês, assim como eu, todos nós pensamos e desejamos um mundo melhor. Nós pensamos e desejamos ter paz, ter tranquilidade, não é assim? A gente pensa numa vida melhor para nós, para os nossos filhos, com mais cooperação, com mais harmonia, com mais amor, com mais solidariedade. A gente pensa em tudo isso. Todos nós queremos viver uma vida melhor. O problema está em que nós sempre pensamos que essa vida melhor, ela vai ser criada pelos outros para nós. E nós nunca pensamos que é uma vida que precisa ser construída em nós. E a partir de então, né, vivida com as outras pessoas. Em que a gente possa então pegar e transmitir isso, né, para os outros a partir de nós. E a melhor forma de nós transformarmos o mundo, a melhor forma de nós nos transformarmos é através da caridade. Eu não penso que exista outro recurso, porque a base dela é o amor. Quando a gente fala em caridade, a nossa tendência é sempre pensar na caridade material, né? A gente sempre pensa assim, nas coisas que a gente pode dar, no quanto a gente pode auxiliar o outro com comida, com roupa, com alguma coisa que possa ajudar no campo da matéria. E isso é muito válido e é muito importante. Nós precisamos realmente auxiliar aqueles que estão à nossa volta e que, em um determinado momento, estão numa situação mais difícil. Isso é muito bacana e nós não devemos deixar de fazer, embora isso seja uma solução paliativa, né? O que nós precisamos mesmo é de uma sociedade mais justa, mais cooperativa, uma sociedade mais solidária e mais humana. Mas é uma questão de tempo e de nós podermos transformar esse mundo no qual nós vivemos naquilo que Jesus chamava, né, de um reino de Deus. Que precisa se fazer primeiro nos nossos corações e então, a partir daí, para o mundo material. Mas muito bem. Então, essa caridade material, ela é muito importante, ela é muito válida. Porém, existe um outro tipo de caridade, bem mais difícil, eu não sei se sutil, mas é uma caridade que a gente não presta muita atenção no dia a dia sobre ela. E que ela é muito importante na construção desse mundo melhor, na construção dessa vida melhor, que eu quero, que vocês querem, né? E que é a caridade que parte da nossa transformação, da transformação das nossas dificuldades. E para ilustrar isso melhor, eu vou lembrar vocês daquela passagem do Evangelho, quando Jesus fala do óbolo da viúva. Vocês lembram? Quando ele está com os discípulos, e aí, diante do gasofilácio, vem um homem rico e dá uma quantidade enorme de dinheiro. E vem uma viúva muito pobre, e ela dá 2 moedinhas. E Jesus então questiona os discípulos: qual desses 2 deu mais? E quem é que deu mais? Eu estava esperando uma resposta, mas vendo que a plateia é tímida, eu mesmo dou a resposta. Então, quem deu mais foi aquela viúva. E por que ela deu mais se ela só deu 2 moedinhas? Ela deu mais porque ela deu do que ela não tinha. Enquanto aquele homem, ele deu daquilo que lhe sobrava. Onde é que eu quero chegar? A caridade em nós e a caridade na vivência, ela exige que nós possamos dar daquilo que nós não temos. Ela é como o óbolo da viúva. Aquilo que é mais difícil para nós é aquilo que nós precisamos, então,
doar, é aquilo que nós precisamos dividir com quem está ao nosso redor. Então vamos pensar assim, se o seu problema é falta de paciência, se você na sua casa é uma pessoa intransigente, se você é uma pessoa que tem dificuldades, né, em ter paciência com seu filho, com a sua esposa, com seu esposo, com pai, mãe, enfim, você está sempre ali inquieto, tudo lhe incomoda, qual é o seu óbolo? É o que você não tem. E o que é que você não tem? Paciência. Então, nós precisamos trabalhar em nós aquilo que nós não temos. Trabalhar a nossa paciência. Se o seu problema é ser uma pessoa egoísta, né, que você só pensa em você mesmo, e você não quer saber das outras pessoas, não interessa a necessidade que elas tenham, não importa o que elas estejam vivendo, o seu óbolo, qual é? Se você é egoísta, você precisa aprender a ser mais caridoso, mais amoroso, mais generoso. Generosidade ao seu óbolo. Né? Se você é uma pessoa raivosa, se você é uma pessoa que está sempre se sentindo incomodado, se você explode por qualquer coisa, se você é uma pessoa que não consegue pensar antes de falar, essa é a sua dificuldade. Então, o seu óbolo, né, a sua caridade para com as pessoas que estão à sua volta é poder ter autocontrole. Vocês entendem o que eu quero dizer? Onde é que eu quero chegar? Cada um de nós tem imensas dificuldades. Nós somos humanos, nós estamos num processo de aprendizagem, nós estamos num planeta, né, nós estamos numa reencarnação para fazer o nosso melhor, para tentar modificar quem nós somos, nos transformar em pessoas melhores. Mas o problema é que a gente está sempre esperando que o outro seja uma pessoa melhor, que o outro exerça caridade em todos os âmbitos, enquanto eu fico ali esperando receber. Mas somos nós que precisamos dar. Nós precisamos buscar aquilo que realmente é uma dificuldade, que nós reconhecemos, que nós entendemos, e tentar transformar isso. Eu tenho comentado com muita frequência, né, nas palestras que eu faço, que nós cristãos, nós que abraçamos o cristianismo, nós nos acomodamos na aparência do cristianismo. Nós nos acomodamos em ficar tranquilos apenas parecendo ser cristãos. Então a gente fala, a gente sabe, a gente conhece, a gente troca uns com os outros informações. E isso é uma coisa importante, é muito importante saber. Mas nós precisamos colocar em prática o cristianismo. Nós precisamos colocar no dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa comunidade, dentro do ônibus, no meio da rua. A gente precisa colocar em prática esses ensinamentos. A gente precisa abraçar esse óbolo que é nosso. E existe uma palavra muito importante que hoje eu gostaria que vocês saíssem daqui e levassem ela com vocês. E não esquecessem mais. Porque é uma palavra muito importante dentro do cristianismo. E essa palavra é renúncia. Qual é a palavra? Renúncia. Nós precisamos renunciar, muitas vezes, a coisas que são agradáveis a nós. Coisas que ainda nos dão prazer, mas que perturbam a nossa vida e perturbam a vida das outras pessoas. Nós precisamos aprender a nos disciplinar para fazer o nosso melhor e para sermos mais caridosos. Para dentro da nossa casa, junto com aquela família que muitas vezes nos leva à loucura e que a gente sabe que a gente tem razão em muitas coisas, a gente muitas vezes poder calar para poder tentar entender a posição do outro. Por que ele está daquele jeito? Por que ela está daquele jeito? Por que as coisas são ditas da forma como são ditas? A gente precisa renunciar a essa vontade, né, que vem muito rápido e muito fácil para nós de querer se degladiar verbalmente com o outro, né, e entrar em brigas e contendas. Por que a gente não usa a nossa caridade e escuta e tenta entender e usa a nossa fala para apaziguar, para transformar as coisas num ambiente mais calmo, mais tranquilo? Por que nós somos tão bons e tão rápidos para criticar, julgar, falar mal das pessoas
E por que nós não usamos a nossa caridade, o nosso amor, né, o nosso entendimento das coisas, para poder fazer um elogio, para poder levantar aquela pessoa que está ali desanimada, para trazer uma palavra de carinho? Por que nós não renunciamos à nossa preguiça para poder ajudar os nossos... Isso acontece muito com adolescente. O adolescente nunca quer ajudar os pais em casa, né? Por que nós não renunciamos à nossa preguiça para ajudar, para limpar a casa, para lavar uma louça? Por que nós, como família, né, não renunciamos à preguiça para ajudar uns aos outros? Porque cada um tem a sua necessidade, cada um tem as suas limitações. Então, começar esse ano com essa vontade de uma transformação verdadeira, a gente poder entender que quando a gente pratica a caridade, quando a gente pratica o amor, não é o outro. Nós vamos ajudar o outro, claro, mas não é ele primeiro a ser beneficiado, somos nós. E aí eu vou contar uma história para vocês que aconteceu com um cliente meu. E vou contar porque ele me autorizou a contar a história. Eu pedi para ele e ele falou que sem problemas. Agora, recentemente, eu recebi no consultório um cliente que ele estava com um nível de ansiedade assim altíssimo. Ele é advogado, uma pessoa super inteligente, uma pessoa muito bem sucedida materialmente. Se as pessoas olhassem de fora, iam pensar, mas por que essa pessoa está assim? Tem uma boa família, tem uma estrutura de vida muito boa, não tem problemas materiais. Por que a pessoa está desse jeito? E assim, aquela coisa, uma ansiedade realmente violenta, com sintomas físicos, sintomas psicológicos, enfim. E aí, perguntando para ele, questionando para ele como é que era a vida dele e tal, e ele me contando que a vida dele era o trabalho. É uma pessoa que faz um trabalho com muito boa vontade, mas que de repente o trabalho começou a ser uma coisa muito tenebrosa para ele, muito assustadora, muito incômoda. E eu perguntando para ele, mas quanto tempo ele trabalhava, assim, ele trabalha há muitos anos, mas ele trabalha muitas horas por dia. E ele disse assim que sempre o objetivo de vida dele foi ganhar dinheiro para poder dar uma boa vida para a família dele. Ok? Um objetivo muito justo. Mas para além disso, o que você faz? Ah, não, mas eu não faço nada. Sim, mas qual é o seu objetivo de vida? Ah, não, é trabalhar e ganhar dinheiro. E aí eu estava tentando explicar para ele que todos nós, trabalhamos para sobreviver, para ganhar dinheiro, óbvio. Mas todos nós precisamos ter um objetivo. O nosso trabalho, ele pode até ser o nosso objetivo. Muitos de nós trabalham com coisas que realmente gostam, outros, infelizmente, não. Então, o trabalho pode até ser isso, mas a vida é para além disso. A vida é muito mais do que isso. E aí as semanas foram passando, ele foi também para o psiquiatra, enfim, e aí eu peguei e sugeri para ele o seguinte: o que você acha de começar a fazer um trabalho voluntário, fazer alguma coisa, né, que não seja relacionada a você, a sua família, mas que seja uma coisa que você de repente goste e que possa ajudar outras pessoas. Aí ele falou assim para mim: eu gosto muito de velhinhos. Eu falei, que legal, que bom, quem sabe trabalhar num asilo, né, ajudar, colaborar num asilo. E aí eu sugeri para ele, porque eu conhecia, eu não sei se vocês conhecem, mas aqui na Baltazar, uma das travessas da Baltazar, né, a gente tem a Casa Lar do Cego Idoso, que é um asilo que foi construído para pessoas cegas. E sugeri. Para minha surpresa, na semana seguinte, ele tinha ido. E aí ele pegou e foi, começou a me contar dos velhinhos, e ele é um cara muito grande, e ele tem um vozeirão assim, então o pessoal não precisava enxergar para saber que era ele, porque ele chegava, falava, e as pessoas já se davam conta, e foi ficando amigo dos velhinhos. Isso foi antes do Natal, só para esclarecer. E eu perguntei para ele: tá, e aí, você gostou? Ele disse: gostei muito. E ele começou a me contar porque uma pessoa era assim, porque outra era assim, e o sorriso começou a voltar. Eu digo: sério, que bom que você gostou. Ele disse: não, agora semana que vem eu vou de novo. Na semana seguinte ele vem e me conta. Eu peguei e fiz uma lista lá para o Natal dos velhinhos. Vi que cada um deles queria, vou falar com a minha família, a gente vai se reunir, a gente vai fazer uma festa de Natal para eles, e cada um vai ganhar um presente, e ele já estava... E aí ele começou a me contar, porque um velhinho isso, porque um velhinho aquilo, porque o outro estava vivendo isso, porque tinha um que ainda era namorador, porque... E aquele homem que chegou no consultório, né, abatido, abalado, sem perspectiva, ele começou a voltar à vida. O que ele fez? Caridade. Quem foi o maior beneficiado? Foi ele.
É claro que os velhinhos adoram ele, porque ele é uma figuraça, mas a pessoa mais beneficiada nisso tudo foi ele. E o que eu quero dizer para vocês com isso é o seguinte: nós estamos ficando doentes porque nós estamos economizando amor, nós estamos economizando paciência, nós estamos economizando generosidade, nós estamos economizando caridade, nós estamos economizando o que de melhor nós temos. E aí a nossa mente está sempre presa em coisas ruins, coisas negativas, e nós estamos adoecendo, nós estamos murchando, nós estamos perdendo a nossa essência, o nosso valor. Nós somos filhos de Deus, nós somos a sua imagem e semelhança. Então, na caminhada que nós estamos fazendo já há muitas existências, nessa longa caminhada que nós estamos fazendo, nós aprendemos muitas coisas, mas nós nos perdemos também em muitas coisas. E quando a gente deixa de se dar, quando a gente deixa de sorrir, quando a gente deixa de amar, quando a gente deixa de ser generoso com o outro, nós estamos morrendo por dentro. Nós estamos nos matando por dentro. E aí nós estamos adoecendo profundamente. Nós estamos profundamente adoecidos ultimamente. Quando nós saímos da pandemia, eu jurava que nós teríamos aprendido alguma coisa com isso e nós seríamos mais próximos e mais amorosos. E para minha surpresa, as pessoas ficaram muito mais reclusas. Agora me parece que as coisas estão começando a andar de novo um pouquinho, assim. Parece que as pessoas já estão querendo conviver umas com as outras. É como se nós não fôssemos agradáveis uns aos outros, e nós fôssemos inimigos uns dos outros. Tudo parece que nos incomoda. A gente tem medo do contato com o outro. A gente vive com medo da opinião que o outro tem sobre nós. E nós ficamos julgando os outros a partir de opiniões que nem fazem sentido, porque muitas vezes nós nem conhecemos o outro. Então, se ao mesmo tempo que nós ainda temos dificuldades, que nós ainda temos limitações, porque estamos num processo de evolução, de crescimento, por outro lado, nessas existências todas que nós já passamos, nós também temos nos nossos corações, né, coisas boas. Nós também guardamos ao longo dessas existências aprendizados de amor, aprendizados de doação, aprendizados de carinho, de generosidade. Então, por que nós não nos esforçamos mais e damos o nosso óbvio? Ah, Jaque, mas eu tenho problemas, eu estou triste, acontece muita coisa ruim na minha vida. Eu sei, porque acontece na vida de todos nós. Mas se nós, mesmo com essas nossas dificuldades, mesmo com esses nossos problemas, nós formos capazes de nos doar um pouquinho, eu tenho absoluta certeza que o nosso coração, em algum nível, também vai ser consolado das dores que chegam até cada um de nós. Se toda vez que eu vejo uma pessoa à minha volta e que ela tem uma necessidade, eu posso colaborar de alguma forma, a gente também vai ser beneficiado, vai ser muito bom. A gente precisa aprender isso. A gente precisa aprender a buscar essas coisas boas que estão em nós e partilhar com os nossos irmãos. Eu já contei essa história aqui várias vezes. Vou contar de novo, azar é de vocês que vêm para a palestra, mas é porque eu gosto muito dessa história. De um colega nosso que trabalhava, inclusive, aqui no GIAC, foi aqui no GIAC que isso aconteceu, que o pessoal estava recolhendo alimentos, né, para dar para as famílias mais necessitadas. E aí o pessoal pegou, e o pessoal avisa, sempre tem gente nova, né? Tem o pessoal mais antigo, que já trabalha mais tempo, e tem aquele pessoal mais novo. E o pessoal mais novo é o pessoal mais empolgado. Eles ainda não estão cansados, não desanimaram. E aí a gente tem que meio que avisar, ó, a gente só vai até aquele ponto ali, daquele ponto ali adiante a gente não vai, porque é um pessoal que já é mais pobre, não tem muitas condições de ajudar. Ah, olha, em determinadas casas a gente não bate, porque a gente vê que é uma casa mais humilde. Então, como é que a gente vai pedir para as pessoas, né? Porém, nesse dia, disse que tinha um rapaz e ele estava muito animado. E aí ele pegou e foi indo pedindo, até que bateu numa casa, mas era uma casa de uma pessoa muito simples, uma pessoa muito pobre. E depois que ele bateu palmas para pedir algum alimento, e aí ele viu onde é que ele tinha batido, ele pegou e disse assim, vai, e agora? Aí vem uma senhorinha e pergunta, ah, meu filho, o que eu posso te ajudar? E ele pega e diz assim, pois é, a gente está pedindo doação de comida. Ela só um pouquinho. E voltou dentro de casa. E voltou e trouxe
um saco de feijão e um saco de açúcar. E diz assim para ele: pode escolher, meu filho. São as únicas duas coisas que eu tenho aqui em casa. Mas eu dou de todo o meu coração. E ele não precisa... Não, eu sei o que é passar fome. E eu quero ajudar. Então, tu escolhe o que é melhor. O que tu vai levar? Aí ele disse que pensou rápido. Ele disse assim, bom, eu vou levar o açúcar, porque o feijão dá para fazer comida, né? Então, a pessoa pode se alimentar. E o açúcar não vai fazer tanta falta assim. Aí ele pegou o açúcar e trouxe. Mas vejam, pode levar, meu filho. Eu sei o que é passar fome. Talvez aqui nós não saibamos o que é passar fome. Talvez alguns saibam. Mas eu tenho certeza que alguns sabem o que é já ter sido agredido. Eu sei que muitos já devem saber o que é perder alguém que ama. A gente já sabe o que é estar muito mal e não ter ninguém para desabafar. A gente sabe o que é estar doente e não ter ninguém que venha nos ajudar, né? Nós já passamos por experiências tão difíceis, cada um de nós. Se a gente fosse agora fazer anotações, a gente poderia contar muitas histórias de coisas difíceis que nós passamos. Então, se nós passamos e nós sabemos que é difícil e é ruim, quem sabe a gente vai e ajuda o outro. Quem sabe a gente vai lá e faz aquilo que, de repente, não fizeram por nós. Aquilo que a gente sabe que é difícil de fazer sozinho, que é difícil de pegar e dar conta sozinho. Exercitar o nosso amor, exercitar a nossa paciência, exercitar a generosidade, exercitar ficar calado, exercitar ouvir, exercitar dar um abraço, exercitar limpar uma casa. Gente, são tantas coisas e elas não precisam ser grandiosas, elas não precisam ser, sabe, aquela coisa gigantesca, não. A vida, ela se constitui de pequenas ações, de pequenas coisas, que se nós fizermos da melhor maneira possível, ela se modifica, ela se torna melhor, o mundo fica melhor. A paz que nós buscamos, o mundo mais solidário que nós buscamos, ele vai aparecer, ele vai, né, finalmente brotar. E aí eu vou pedir licença para vocês para ler um textinho bem rápido do Irmão X, né, do nosso querido Humberto de Campos, a respeito disso, numa obra do Chico Xavier, uma psicografia do Chico Xavier. E o meu livro, coitadinho, ele está se demolindo. Seria uma caridade, né, o Giac ver se tem outro e me dar de presente. Então, assim, esse texto se chama Servir Mais. Efraim ben Assef, caudilho de Israel contra o poderio romano, viera a Jerusalém para levantar as forças da resistência. E informado de que Jesus, o profeta, fora recebido festivamente na cidade, resolveu procurá-lo na casa de Obed, o guardador de cabras, a fim de ouvi-lo. E aí, estando com Jesus, ele diz: Mestre, falou o guerreiro, não te procuro como quem desconhece a justiça de Deus, que corrige os erros do mundo todos os dias. Tenho necessidade de instrução para minha conduta pessoal no auxílio do povo. Como agir quando o orgulho dos outros se agiganta e nos entrava o caminho? Quando a vaidade ostenta o poder e multiplica as lágrimas de quem chora? E Jesus responde: é preciso ser mais humilde e servir mais, respondeu o Senhor, fixando nele um olhar translúcido. Mas e quando a maldade se ergue, espreitando-nos a porta? Que fazer quando os ímpios nos caluniam à feição de verdugos? E Jesus: é preciso mais amor e servir mais. Senhor, e a palavra feroz que medimos tomar para coibi-la? Como proceder quando a boca do ofensor gospe fogo de violência? Qual nuvem de tempestade arremessando raios de morte? É preciso mais brandura e servir mais. E diante dos golpes, há criaturas que se esmeram na crueldade, ferindo-nos até o sangue. De que modo conduzir nosso passo à frente dos que nos perseguem, sem motivo, e odeiam sem razão? É preciso mais paciência e servir mais. E a pilhagem, Senhor? Que diretrizes buscar perante aqueles que furtam desapiedados e poderosos,
assegurando a própria impunidade à custa do ouro que ajuntam sobre o pranto dos semelhantes. É preciso mais renúncia e servir mais. E os assassínios? Que comportamento adotar junto daqueles que incendeiam campos e lares, exterminando mulheres e crianças? É preciso mais perdão e servir mais. Exasperado por não encontrar alicerces no revide político que aspirava a empreender, em mais larga escala, indagou Efraim: Mestre, que pretendes dizer por servir mais? Jesus afagou uma das crianças que procuravam e replicou sem afetação: Convencidos de que a justiça de Deus está regendo a vida, a nossa obrigação no mundo íntimo é viver retamente na prática do bem, com a certeza de que a lei cuidará de todos. Não temos, desse modo, outro caminho mais alto senão servir ao bem dos semelhantes, sempre mais. O chefe israelita, manifestando imenso desprezo, abandonou a pequena sala sem despedir-se. Decorridos 2 dias, quando os esbirros do Sinédrio chegaram, em companhia de Judas, para deter o Messias, Efraim ben Assef estava à frente, e sorrindo, ao algemar-lhe o pulso, qual se pretendesse temível salteador, perguntou sarcástico: Não reages, Galileu? Mas o Cristo pousou nele de novo o olhar tranquilo e disse apenas: é preciso compreender e servir mais. Eu tenho um amigo muito querido que foi de uma sociedade aqui de Alvorada, do Irmãos de Boa Vontade, e agora ele está no Pará. Ele já tem, acho que 80 anos agora, e ele sempre diz que, ele sempre incentiva, né, as pessoas, que todos nós devemos sempre e cada vez mais sermos amigos íntimos de Jesus. Amigos íntimos de Jesus. Sejamos cristãos de verdade. Lutemos com nós mesmos para que a gente possa se transformar. E em nos transformando, transformar o mundo no qual nós vivemos, num mundo melhor. Não vamos esperar que outras pessoas façam isso. Outras pessoas talvez não conheçam Jesus. Outras pessoas talvez não conheçam a doutrina espírita. Nós conhecemos. É difícil, mas não é impossível. E qual é a palavra mesmo que não é para esquecer? Muito bem. Eu estava atenta, eu queria só ver. Não vamos esquecer isso. É necessário, muitas vezes, nós renunciarmos. E renunciar não significa abrir mão de quem nós somos. Não significa abrir mão, né, da nossa dignidade, dos nossos valores. Não. É que a gente precisa saber que brigas, que lutas, né, podem ser travadas, quais nós devemos deixar de lado. E de que maneira, quando uma luta surge, quando uma dificuldade surge, como é que nós devemos entrar na batalha? E, geralmente, a paciência, o amor e a caridade são as melhores armas para a gente combater as dificuldades que a gente vive em todos os lugares. Então, meus amigos, nós não estamos sozinhos, nós não viemos a esse mundo soltos e sem ninguém olhando por nós. A gente está aqui aprendendo, a gente está se esforçando. Às vezes a gente consegue mais, às vezes a gente consegue menos, mas talvez, embora eu tenha quase certeza, para falar a verdade para vocês, eu tenho certeza sim, a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. A gente precisa se esforçar um pouquinho mais. A gente está falando muito e fazendo muito pouco. A gente tem condições de fazer melhor, né? Vamos fazer isso, porque vai chegar um momento em que nós vamos ter que sair daqui. Nós vamos ter que partir daqui. E eu acho que seria muito bom se nós chegássemos, né, lá do outro lado, com alguma coisa nas nossas mãos. Alguma coisa boa que a gente pudesse ter feito por alguém, que a gente pudesse ter feito por uma, duas, sei lá. Por quantas pessoas foi possível? Do nosso jeito, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente entende. Mas tentando, sempre e cada vez mais, servir a Jesus. Como eu gosto muito de brincar, né? Sendo aqueles que trabalham para Ele, e não aqueles que dão trabalho para Ele, né? Muito obrigada pela atenção de vocês, muito obrigada por terem estado aqui essa noite. Eu estava pensando, quem seriam as pessoas que estariam aqui hoje, né? E que não foram para a praia, como eu, né? Porque eu não sei se vocês percebem,
Os humilhados ainda não foram exaltados, né? É o nosso caso, a gente está aqui no calor, mas a gente está fazendo uma coisa maravilhosa, que é podendo dividir um pouquinho mais do Evangelho, compartilhar um pouquinho mais de tudo isso que a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus vieram nos trazer. Muito obrigada a todos pela atenção.